A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? O Anderson Monteiro aqui, mais um vídeo para o nosso canal, isso aí, né? Um vídeo de EBD, Escola Bíblica Dominical, da editora Betel. Nós estamos nesse primeiro trimestre de 2024 falando sobre o projeto de Deus que é a família, certo? Desde já agradeço a você que sempre está aqui no canal assistindo nosso vídeo, né? Deixa o seu like aí, seu comentário, se inscreva, ative esse sininho aí, né? Faça parte dessa comunidade, faça parte desse canal, nos ajude a propagar esses ensinamentos para que famílias e pessoas sejam edificadas, tá ok? Nossa lição de hoje é a lição de número 7, tá ok? É família, os cuidados com a era digital e com os idosos. Nós vamos trabalhar essa temática nesse dia, tá? Eu gostaria de te incentivar a comprar essa revista, tá passando, né, no site da editora Betel, está adquirindo essa revista. Você que queira participar da Escola Bíblica Dominical, né, tá situado dentro desse assunto, participar, né, dessa grande lição, desse grande ensinamento que é essa lição da Escola Bíblica Dominical. Participe numa igreja Assembleia de Deus Madureira mais próximo da sua casa. Eu tenho certeza que será uma bênção para você e para sua família, tá ok? Olha só, nosso título aqui, Família, os cuidados com a era digital e com os idosos, né? Nós temos o texto áureo que está em 1 João 2,14, que vai dizer o seguinte: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos ou filhos, porque sois fortes, né? E a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. A verdade aplicada, ela diz o seguinte: é preciso usar as ferramentas tecnológicas com discernimento, equilíbrio e critério, procurando sempre estar atento aos princípios bíblicos. Tá? Nós temos 3 pontos que nós vamos abordar, 3 objetivos, né, de forma objetiva. Nós vamos falar sobre mostrar que a era digital ela muda a rotina da família, tá ok? Vem mudando a rotina da família. Falar sobre a iniquidade e a tecnologia e explicar os cuidados com a família, né? A família dos idosos, com a família e com os idosos, tá ok? Nós temos duas referências bíblicas na leitura de referência, que tá lá, uma está em Levíticos 19, versículo 32, que vai dizer o seguinte, vai falar a respeito da explicação, né, de relembrar as leis, né, algumas leis. Ele vai falar no versículo 32, diante das cãs te levantarás, e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus, eu sou o Senhor. 1 João 2, versículo 15 até o versículo 17 vai dizer o seguinte: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16: Porque tudo que há no mundo, né, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é a nossa leitura, tá ok? Eu instruo a você que leia todo o capítulo aí, né, de 1 João, capítulo 2, se não todo o livro de 1 João, certo? Todo o capítulo também de Levíticos 19 para um melhor entendimento de contexto, tá ok? Vamos lá. A introdução da nossa lição, ela diz o seguinte: a presente lição apresenta uma oportuna e necessária reflexão sobre o uso das novas tecnologias e a relevância do acolhimento cuidadoso com idosos. São temas que exigem do discípulo de Cristo atenção, oração, discernimento e atitudes coerentes com os princípios bíblicos. Então nós vamos analisar, né, que nós precisamos entender que se nós que dissemos e que falamos ser cristãos, nós precisamos agir em relação a essa temática, a era digital e os idosos, né, conforme os princípios bíblicos. É disso que a introdução está nos mostrando e nós vamos aprender aqui alguns pontos que vão nos trazer clareza para a gente poder, né, ter uma prática melhor acerca desses assuntos, né, um conhecimento, uma elucidação melhor sobre esses assuntos. Então olha só, o tópico 1
ele fala o seguinte: a era digital muda a rotina da família. Então nós vamos falar da era digital, vamos pegar alguns pontos. Não vou ler, né? Vou reduzir ainda mais a leitura de muitos tópicos. Vou ler, separei alguns pontos do comentarista, não que não sejam todos importantes, mas na verdade para a gente poder ser um pouco mais objetivos nesses subsídios, tá ok? Então olha só, eu vou ler toda essa introdução do tópico 1, que vai dizer o seguinte: com a pós-modernidade, as mudanças tecnológicas, a globalização, né, a era digital chegou para ficar e não tem mais volta. Cada dia aumenta a sua sofisticação e tecnologia de ponta. A inteligência artificial, máquinas, robôs programados para interagir com os seres humanos. Ou seja, na verdade a tecnologia ela veio e na verdade hoje é impossível, na verdade, trabalhar sem tecnologia, até porque todos os sistemas, toda a organização, seja mundial, global, da maneira que você quiser qualificar, todos os sistemas, tudo hoje envolve, né, a tecnologia. Então é uma era totalmente digital, não tem como nós fugirmos dessa realidade, tá ok? Então nós precisamos entender o que é esse mundo digital, o que é essa era digital, que é esse novo tempo, entender os benefícios e os malefícios que nós, na verdade, estaremos falando aqui sobre essas questões, né? E nós precisamos também admitir que essa era, ela chegou, é uma nova era, um novo tempo de uma era digital, que os avanços são cada vez mais rápidos, as informações são cada vez mais rápidas, certo? E nós precisamos nos atualizar e também termos discernimento e cuidado com as inúmeras informações, as inúmeras coisas que existem no mundo virtual e dentro da era digital, tá ok? Vamos lá, 1.1, alguns benefícios da tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, talvez muitas pessoas pensam assim, mas né, é do diabo, é tudo, né, a gente tem um costume de demonizar muitas coisas. Olha só, nós estamos gravando esse vídeo, olha quantos pastores, quantas pessoas que gravam vídeos edificantes, e muitas pessoas são edificadas, muitas pessoas aprendem, né? Existem muitos benefícios. A gente fala da internet, que é uma rede, né? Que é, na verdade, uma forma de conexão, mas também tem a tecnologia, os celulares, as câmeras, né, todos os seus acessórios, para que possa, na verdade, ajudar a criar conteúdos, né, sejam bons ou sejam ruins, nós precisamos analisar isso, mas existem os benefícios, certo? Existem os benefícios, e assim como essa aula, ela tem os seus benefícios para as famílias, para os professores, para aqueles que querem aprender, para aqueles que estão procurando viver princípios da palavra de Deus. Nós estamos utilizando a tecnologia e os seus meios para transmitir o conhecimento, para transmitir a palavra de Deus e os seus princípios, para que as pessoas possam ter a ciência dessa palavra. Então nós vamos analisar esses pontos positivos aqui. Olha só, tem muitos pontos positivos. Ó, o comentarista aí coloca assim: você se comunica mais rápido, né, com seus familiares, você encontra mais rápido os seus familiares. Hoje você conversa a tempo real, né? Nós temos inúmeros aí meios de comunicação, aplicativos, né, apps, que na verdade nós utilizamos para poder comunicarmos, o celular, para ligarmos, né, sejam videoconferências, sejam em vídeo chamadas, sejam em voz, ou seja, hoje a conexão através da tecnologia, ela é muito ágil. Então é muito mais rápido. Então tudo que você faz, né, é muito mais rápido. Comunicação com família, comunicação com amigos, comunicação com o trabalho, né, as redes, networks, né? Então existe muitas coisas que a tecnologia ela traz seus benefícios. Questão emergencial, o comentarista coloca aqui, quando se precisa de uma emergência, é muito mais rápido, né? Ligar, entendeu? É se comunicar, relatar, então se torna muito mais prático. Então são benefícios que a tecnologia nos traz nos dias de hoje. Temos mais coisas que o comentarista ele coloca assim, ó, parece que estamos perto, porque estamos em contato permanente. Então o tempo todo hoje as pessoas, né, têm um maior tempo hoje via celular, né, o celular hoje, né, a gente falando do telefone celular, do smartphone, enfim, de outros aparelhos, nós sabemos que isso estreita, né, estreita as distâncias. Então hoje a distância é somente uma questão relativa, depende do ponto de vista que a pessoa está falando de distante. Porque na verdade hoje ninguém se torna distante de ninguém mais por causa da tecnologia. Então todos estão perto,
certo? Por causa da tecnologia. Porém, nós vamos analisar os perigos dessa proximidade extrema. Nós vamos analisar esses perigos, porque na verdade existem os perigos. Estamos falando de um ponto positivo, é muito positivo numa questão familiar, amigável, né, relacional. Mas existe um ponto negativo, nós vamos entrar nesses pontos negativos, que na verdade existem muitos pontos negativos. Tá? O comentarista ele continua falando sobre vídeos, né, fotos instantâneas, muitas pessoas têm, né, gostam de postar suas fotos, seus status, seus stories, né? Nós estamos falando de muitas inúmeras coisas, momentos, né? A gravação de momentos, a captura de momentos, então existe isso, né? Possibilitado pela tecnologia, tá ok? A capacidade de gravar vídeos como esses, então a tecnologia, ela traz esse benefício, tá ok? Nós também precisamos analisar os benefícios. Agora, nós vamos entrar no ponto que fala sobre o malefício. Mas antes de entrar no ponto que fala sobre o malefício, quais são os benefícios para o evangelho? Hoje nós podemos propagar o evangelho de forma virtual. Muitas pessoas às vezes não querem. Tem gente que deturba, na verdade, o evangelho de forma virtual, mas também tem como se pregar o evangelho, a palavra de Deus, instruir na palavra de Deus, apesar que muitas pessoas hoje, elas na verdade resistem à verdadeira palavra, né? Elas vão procurar, né, realmente o que elas querem, né? Vão achar nos montes, nos muitos vídeos que existem, nas muitas plataformas que se tem, né, meios para ter os seus próprios mestres. Mas na verdade a palavra de Deus ela precisa ser pregada e nós precisamos usufruir desse benefício da tecnologia para podermos anunciar o evangelho de Cristo, porque muitas pessoas precisam ser alcançadas, muitas famílias, muitos lares precisam ser alcançados pela palavra de Deus e nós precisamos utilizar o benefício da tecnologia que nos dá. Agora olha só, 1.2 ele fala alguns malefícios da tecnologia. Agora nós vamos entrar nos malefícios. Olha só, precisamos ter discernimento sobre o que deve se usar e o que deve ser ignorado. A gente precisa ter esse discernimento. É por isso que quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa ter um certo cuidado. Tanto, né, a gente fala muito das crianças, né, vamos falar um tópico um pouco mais à frente sobre isso. Nós falamos das crianças, mas também os adultos, nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos entender o que se pode estar acessando. Porque o que nós acessamos, isso pode ficar inserido em nossa mente, em nossa mentalidade. E aí a nossa mentalidade, ela pode ser corrompida por aquilo que nós acessamos. Então nós precisamos nos atentar aos malefícios e aos pontos negativos que a tecnologia ou a internet ela tem para nos oferecer. Quando fala de internet, a gente está falando dessa rede, né? O que nos conecta, mas na verdade é toda a tecnologia em si, tá ok? Todo o aparato. Então olha só, estudos sobre os dependentes tecnológicos revelam a redução, olha só, redução de atenção, o que é a tecnologia, os malefícios da tecnologia, né? Ou como nós podemos dizer, o excesso da tecnologia, o que ele pode trazer, ó, redução de atenção, a percepção da pessoa ela se torna menor, né? Aumento de sedentarismo, ou seja, a vontade de praticar algum tipo de exercício físico, ele é inibido pela tecnologia, porque é muito mais confortável para uma pessoa ficar presa a um telefone, a uma televisão, né, um smartphone, algum aparelho tecnológico, do que praticar uma atividade física, certo? Vamos lá. Mas, olha só, tem mais aumento de obesidade, justamente pela questão da ausência de exercício físico, né, ou até mesmo de outras coisas mais. Perda de identidade e autoestima. As pessoas elas vão olhando tanto tecnologicamente, né, virtualmente a vida de uma pessoa, ou na verdade uma máscara de uma pessoa, uma capa de uma pessoa, uma personagem criada dentro do mundo virtual, que ela vai ficando se comparando com aquilo e na verdade ela perde sua identidade. Muitas pessoas hoje passam a querer ser as outras pessoas e não serem si mesmas. Então essa questão da tecnologia, ela tem influenciado muitos, principalmente muitos jovens, que na verdade eles vão perdendo, na verdade nem entendendo as suas identidades, né? nem procurando se conhecer. Eles não sabem que eles são únicos. Eles se comparam demais, eles se cobram demais para serem igual ou parecidos com outras pessoas que eles veem na internet ou veem, né, nos meios de comunicação. E na verdade isso vai criando
uma falta de estima, né? A baixa estima, digamos assim, a falta de identidade, tá ok? Então olha só, aumento de estresse, depressão, né? Que justamente por essa pressão de um presente que na verdade eles almejam alcançar tão rápido, porque hoje as informações elas são tão rápidas e as pessoas acham que também os processos ou as coisas na vida são estalos de dedo. Né? Então, na verdade, a tecnologia ela tem muitos malefícios e ela bombardeia os pensamentos e as emoções hoje das pessoas que elas estão excessivamente dentro das tecnologias. Né? Então, isso vai, querendo ou não, você no início você colhe os benefícios, mas quando você passa a se tornar escravo e refém da tecnologia, você colhe também os malefícios, tá ok? Então nós precisamos entender essa questão. Por isso que quando a gente vai falar de libertação, né, de questões da palavra, porque quando muitas pessoas falam assim, ficar falando da palavra, isso é obsoleto, eu falo assim, não é obsoleto, é porque somente a palavra liberta, somente Cristo liberta. E muitas pessoas estão se tornando escravas da tecnologia e das redes sociais. E quando elas se tornam escravas é porque elas já perderam identidade, já perderam baixa estima, estão perto ou já estão na depressão. Então, na verdade, nós precisamos atentar para isso, porque, na verdade, essas pessoas precisam ser libertas daquilo que as redes sociais, ou a internet, ou a tecnologia, né, use o nome que você quiser, estão influenciando na mentalidade de uma geração inteira. E eles não conseguem saber suas identidades, eles não conseguem saber quem são. Então isso tem prejudicado uma geração inteira, certo? Então nós precisamos entender esses riscos, né, da tecnologia, são pontos negativos, são perigos relacionais, certo? E um comentarista ele fala aqui algo, né, isso aqui eu anotei aqui, grifei, uma frase, logicamente que todo o conteúdo ele é relevante, mas essa frase, para mim, nessa lição ela vai ficar marcada, né? E eu gostaria que você ouvisse, olha só, as redes sociais aproximam as pessoas que estão longe e distanciam as que estão perto. E isso é uma realidade surreal e pesada, porque na verdade o benefício, olha só, lá no benefício nós analisamos que a rede social ela não tem distâncias, depende do óculos, né? Depende da visão que nós temos sobre essas distâncias, ela acaba se tornando relativa, certo? Mas na verdade ela distancia quem está perto. Hoje as pessoas elas têm maior prazer em estar num aparelho, né, celular, ou estar justamente numa rede social do que se conversar. Hoje os relacionamentos, as conversações, as divergências, né, ou na verdade a ausência de não querer contritos e atritos ou conflitos, certo? As pessoas elas preferem não se relacionar, então cria-se um isolamento social. Então o ser humano ele foi feito para se relacionar. Nós somos feitos para se relacionar com Deus, nós somos feitos para se relacionar com o nosso cônjuge, com pessoas. Pessoas são relacionais. Então está quebrando hoje a tecnologia, os malefícios dela estão quebrando o relacionamento. Então nós precisamos entender que o relacionamento ele é importante para criar identidade, criar autoestima, formar caráter, formar uma mente forte, formar uma emoção forte. Certo? Relacionamentos são necessários, conversas são necessárias. Então nós precisamos nos atentar para isso aí, porque na verdade existem muitos malefícios. Então não se deixe dominar pelos malefícios, tá ok? Aí ele vem aqui, ó, outros perigos da tecnologia. Ele vem falar de um outro perigo da tecnologia. Como eu já estou falando aqui, que está sendo 1.3 agora entrando, como eu estou falando de uma questão mental, aqui já vai abranger mais uma questão de saúde mental. Porque é o seguinte, na tecnologia, o comentarista ele vai citar o seguinte, você estará em contato com um grupo de extermínio, grupos terroristas, grupos suicidas, grupos de anarquistas, de baderneiros, grupos de pedófilos, certo? Jogos violentos que mexem com a cabeça dos internautas, principalmente crianças e adolescentes. Ou seja, na internet vai ter inúmeros pensamentos, inúmeras opiniões, inúmeras sugestões. O nosso cérebro ele é sugestionável, tá ok? O nosso cérebro ele é sugestionável.
se nós trabalhamos uma sugestão, se nós recebemos uma sugestão e para nós, no nosso entendimento, no nosso subconsciente, nós determinamos que essa informação, essa sugestão, ela é viável e nós permitimos essa sugestão entrar, no nosso cérebro ele vai ser moldado por essa sugestão. Então, por isso, cria-se muitos psicopatas, né? Muitas outras pessoas, o tipo de pessoas que, na verdade, elas vão ouvindo essas sugestões, e essas sugestões é a sutileza de Satanás para entrar nas mentes das crianças, dos adolescentes, até de adultos, né? Para que eles possam, na verdade, modificar a sua identidade, ou, na verdade, eliminá-la, ou, na verdade, cegá-los, né? Como 2 Coríntios 4:4 vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos a fim de que não lhes resplandecesse a glória do Evangelho de Cristo, né? Então nós precisamos entender que, na verdade, a intenção de Satanás é nos cegar. Então a tecnologia ele utiliza a forma tecnológica como uma forma de cegueira. Nos cegar nos relacionamentos, nos cegar na identidade, nos cegar em muitas outras áreas, nos princípios, certo? Então ele vai nos cegando a ponto de nós tornarmos que tudo seja normal ou normalizado. Nós vamos entrar nesse ponto também. Então nós precisamos ter esse cuidado, tá? Porque na verdade a batalha não é somente espiritual, é uma batalha de mente. A nossa mente é um campo terrível, então nós precisamos cuidar da nossa mente. Por isso Romanos 12:2 vai dizer que não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, ou seja, o nosso entendimento, que nós achamos que conhecemos, certo? Que nós achamos que nós entendemos, que já sabemos, isso precisa ser renovado através da luz da palavra de Deus. É a chamada metanoia, mudança de mente, mudança de pensamentos. Então nós precisamos entender os pensamentos de Cristo para que nós não possamos ser moldados pelos pensamentos mundanos, pelos pensamentos de Satanás, pelas vontades do mundo e da carne. Então nós precisamos nos atentar com esses cuidados e ter uma saúde mental. Então olha só, o mundo espiritual ele trabalha constantemente, principalmente como nós estamos falando de uma temática tecnológica, para influenciar a sua mente, a minha mente, a nossa mente, a mente da família, a mente das gerações futuras, para que elas possam ser escravas e escravizadas de um sistema mundano. Você acha, vou abrir um aspas e um parênteses muito enorme aqui, mas eu não quero entrar nele, nós vamos falar em outros assuntos, em outros momentos. Você acha que o anticristo ele vai trabalhar de que maneira na mente das pessoas? Então as sugestões tecnológicas, o crescimento tecnológico, a dependência tecnológica ela é muito grande hoje, nos dias de hoje. Então qual é a forma de se escravizar? Qual é a forma de colocar um povo que é lavado e remido para poder, na verdade, negar Cristo? Entendeu? Então são muitas estratégias de Satanás que nós precisamos ter cuidado, vigilância, né, e oração. Tá ok? Vamos lá? Vamos para o tópico 2? Tópico 2 ele vai falar a tecnologia e a iniquidade. Essa iniquidade é terrível, tá? Tessalonicenses vai falar do homem da iniquidade, ou seja, aquele que promove toda iniquidade, aquele que é o cara de toda iniquidade. A iniquidade e a tecnologia elas estão casadas e relacionadas, né? Satanás está utilizando as tecnologias. Não estou falando que, não demonizando a tecnologia. Não é isso que eu quero dizer, para nós podermos entender. Não demonizando a tecnologia, mas entendendo que Satanás utiliza da tecnologia para que ele influencie a iniquidade em nós. Entendeu? Então olha só, porque ele incite, né, a iniquidade. Vamos entender aqui, o comentarista ele coloca a definição de iniquidade, no grego aqui para nós, que iniquidade no grego é anomia, né, que quer dizer, que significa uma condição daquele que não cumpre a lei. Certo? Nós entendemos que Cristo ele morreu por nós e Cristo cumpriu a lei, porque o próprio texto de Gálatas, né, e de outros textos, ele vai dizer que nós não tínhamos condições de cumprir a lei. Nós éramos amaldiçoados, porque não cumprimos a lei, mas Cristo cumpriu a lei por nós, na cruz do Calvário. Então todos aqueles que estão em Cristo Jesus cumpriram a lei. Então não são iníquos, não são filhos da iniquidade, certo?
Então, ou seja, aqueles que não cumprem a lei, quando a gente fala da lei, a gente está falando da vontade, da palavra, do querer de Deus. A gente pode até ver lá Mateus capítulo 7, versículo 23, que ele vai falar assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, né? É aquele texto que a gente tanto conhece, Mateus 7, 21, 23, né? Que ele vai falar que, Senhor, nem todos que disserem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Aí o final dele, no versículo 23, ele vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, porque vós não fizeste a vontade do meu Pai, mas praticastes a iniquidade. Então, ou seja, vocês quebraram a lei, vocês quebraram minha vontade, vocês não fizeram o que eu vos mandei, o que vos ordenei, entendeu? Então, essa iniquidade, ela nos tira do reino de Deus, tá bom? A iniquidade, você pode dizer que eu professo a fé em Cristo, eu estou na igreja todo dia, eu estou orando todo dia, beleza, mas está cumprindo a vontade de Deus? Está fazendo a vontade de Deus? Está sendo sensível à voz do Espírito Santo? Não está? Você está cumprindo iniquidade. E quem são os iníquos? Os iníquos, aqueles que são da iniquidade, serão do anticristo. Não serão de Cristo. Entendeu? Então nós precisamos ter esse entendimento. Isso aqui é uma introdução para nós entendermos essa questão de iniquidade. Logicamente que iniquidade também no Antigo Testamento ele aparece como a maquinação do mal constante no pensamento. Então a iniquidade também é isso. Olha para você ver como é importante a nossa mente ela ser renovada pelo Evangelho. Porque quando a nossa mente não é renovada pelo Evangelho, a nossa mente ela fica maquinando o mal o tempo todo. Isso é iniquidade. Aí tem Coríntios, se não me engano, 2 Coríntios capítulo 10, depois a gente procura e passa aqui, ele vai falar para levar todo pensamento cativo a Cristo. Ou seja, aqueles que são de Cristo, e eles têm um problema com os seus pensamentos, assim, eu não consigo controlar os meus pensamentos, leva a Cristo. O próprio apóstolo Paulo fala, leva seu pensamento a Cristo. Porque esses pensamentos seus, sejam sugestões de Satanás, sejam sugestões da carne, eles são obrigados a se renderem diante de Jesus. Então nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos para que a gente não viva uma iniquidade. E aí a gente tem um texto que nós muito conhecemos, que por causa de aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, por causa da quebra de muitos princípios, por causa da maldade dos homens, por causa de pessoas que não querem viver a vontade de Deus, o amor de muitos vão se esfriar. E esse amor de muitos não é só amor de pessoas que não conhecem Cristo. É essa aqui, lembra que eu citei 2 Coríntios capítulo 4? Eu sei que a gente vai falar de era digital aqui, eu vou partir, querendo ou não, eu vou partir para a batalha espiritual, que nós já estamos falando de batalha espiritual, mas lembra quando eu falo de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que ele fala assim que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, ele não falou cegou o entendimento dos ímpios, ele falou cegou o entendimento dos incrédulos. Quem são os incrédulos? Porque pode ter incrédulo dentro da igreja. Pode ter gente que está lá só de uma forma religiosa dentro da igreja, com nome no hall de membro, mas é incrédulo. Ele não... O que é um incrédulo antes? É uma pessoa que ela pode estar na igreja, mas ela não quer concordar com a vontade de Deus. Ela não quer concordar com a palavra de Deus. Ela é uma quebradora de princípios. Isso é um incrédulo. Uma pessoa que não quer viver o princípio de Deus, a vontade de Deus, ser sujeita à correção de Deus, ao arrependimento, é uma pessoa incrédula. Pode ir na igreja, pode falar glória a Deus, pode pregar, pode fazer o que quiser, mas se ela não estiver sujeita à palavra, à vontade de Cristo, ela é um incrédulo. E que Satanás vai continuar cegando ela e ela achando que na verdade está fazendo certo. Por isso que o texto de Mateus 7,21 vai dizer, mas Senhor, eu preguei, mas Senhor, eu curei. Pois é, esses são os incrédulos. Quebraram princípios, foram iníquos, entendeu? Usaram os dons, fizeram o que tinham que fazer, mas na verdade foram iníquos. Eles quebraram princípios, quebraram a vontade. E nós precisamos tomar cuidado que a tecnologia está sendo, não estou demonizando, está sendo uma das ferramentas de Satanás para tornar pessoas cada vez mais iníquas, quebradoras de princípios, tá ok? A palavra de Deus, irmãos, você querendo ou não, eu querendo ou não, qualquer pessoa querendo ou não, ela vai sempre permanecer. A regra de Deus, a ordem de Deus, a vontade de Deus está explícita na sua palavra. O reino de Deus só entra no reino de Deus quem nascer de novo e quem viver a vontade de Deus, os princípios de Deus. Fora disso, não entra, tá bom? É isso e ponto final, não tem barganha, não tem mas e mas, não tem mas.
é isso e ponto final. Então olha só, pra gente poder, já falei o ponto 2 todinho. Já falei o ponto 2, ó. O embaraço e os pecados nos rodeiam, como em Hebreus 12:1 vai falar que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Que nós deixamos o embaraço e todo o pecado que nos rodeia, né? Então ele vai falar disso, ele vai falar da vigilância. As pessoas estão olhando para nós precisamos nos livrar desses embaraços da vida. Nós não podemos nos permitir nos embaraçar com iniquidade, nos embaraçar com a vontade da carne, nos embaraçar com as sugestões, as inúmeras e milhões de sugestões de Satanás e da carne através da tecnologia. Nós precisamos focar na palavra de Deus e não podemos permitir que a carne ela predomine sobre nós. Gálatas 5, leia Gálatas 5, a partir do versículo 16 em diante, para nós entendermos que existe uma batalha entre o espírito e a carne, certo? E aquele que você alimenta é o que prevalece. Se você alimenta a sua carne vai prevalecer. Se você alimenta o seu espírito vai prevalecer. Tá ok? Então olha só, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, fala em Mateus 26:41. Tá ok? Vamos lá, 2.2, a tecnologia é uma forma de oferecer produtos, prazer e distrações. A internet ou a tecnologia, ela é um fast food da pornografia, um fast food do entretenimento, tudo você consegue rápido. Então muitas pessoas têm caído nas garras da pornografia, da pedofilia, de muitas outras coisas mais, do entretenimento, né, as inúmeras horas que se passam em aplicativos e redes sociais, porém não se tem tempo para a Bíblia Sagrada, e nem para oração e nem para santificação. Então, na verdade, isso é um perigo, certo? Os prazeres de estar ali vendo coisas, vendo lugares, postando, enfim. Então nós precisamos nos atentar para os perigos carnais, certo? Olha só, nós falamos de perigo da mente, os perigos relacionais, agora eu estou falando dos perigos carnais. Nós precisamos entender que essas coisas que geram prazer da nossa carne, nós precisamos mortificar. Não estou falando que utilizar redes sociais é pecado, não estou falando que utilizar tecnologia é pecado, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que o tempo que você tem, que você dá a mais, a forma como você está inserido nessas redes sociais, o tempo que você gasta, né? Porque a própria Bíblia diz em Mateus capítulo 6 que nós não podemos servir a dois senhores. E senhores, o nosso Deus é aquele a qual nós passamos mais tempo. Com o que nós passamos mais tempo? Nas redes sociais ou com Deus? Orando, buscando Ele, buscando saber a tua vontade, lendo a tua palavra, buscando em livros, né? Crescer na graça, no conhecimento, é isso? Ou nós, na verdade, ficamos mais tempo nas redes sociais e nos esquecemos de buscar a Deus? É disso que nós estamos falando. Porque, na verdade, a excessividade ela vai trazer em você uma mentalidade iníqua. A excessividade da internet, a excessividade das redes sociais, ela vai passar a te dominar pelas sugestões que ela vai te dando. E cada vez mais vai se tornando preso a essas sugestões, né? Sugestões. Então nós precisamos entender isso, tá? Precisamos nos policiar. Olha só, a vontade de Deus é a nossa santificação, tá? Em 1 Tessalonicenses 4:3-4. Leia lá. Sem ela ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Sem paz e santidade, ninguém, absolutamente ninguém verá o Senhor. Ninguém. Então nós precisamos nos atentar. Estamos sendo santificados? Estamos em paz com Deus, certo? Nós precisamos nos atentar a esses princípios, tá bom? 2.3. A iniquidade entra em casa pela porta da sala. Isso é perigoso. Olha só, hoje em dia tudo está sendo considerado normal por muitos. Isso é iniquidade. A iniquidade é quando Deus fala não e nós falamos, não, mas isso aqui é não até um certo ponto, depois a gente pode fazer. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós autodenominamos. Entendeu? Porque se a palavra diz não e nós autodenominamos que pode fazer, nós estamos quebrando princípios. Então nós precisamos tomar cuidado, porque senão a gente acarreta maldição para dentro de casa. Então, por causa de muitas outras coisas, de falsos mestres, que até mesmo estão dentro da internet, na tecnologia, ensinando errado, e infelizmente é o que muita gente procura, é os que ensinam o errado, mas isso não me assusta, porque na verdade em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 em diante, Paulo já instruía isso a Timóteo, dizendo a ele que as pessoas teriam comichões dos ouvidos por causa de ouvir a sã doutrina e procurariam para si mestres segundo as suas próprias concupiscências, segundo
suas próprias vontades. Isso não é problema, porque na verdade é bíblico e está se cumprindo e já vem se cumprindo. Então nós precisamos ter esse entendimento, tá ok? Olha só, as senhas, bloqueios de aparelhos, né? Casais que têm bloqueio de aparelhos, essas questões aí nós precisamos analisar, principalmente dentro do casamento, né? Questões que a internet ela pode influenciar a mente do marido, a mente da mulher, né? Entrando na área na questão sexual, muitos maridos ou muitas esposas às vezes vão ver em pornografia e tentam reproduzir a pornografia dentro do seu casamento. E isso está errado, porque na verdade o que você tenta reproduzir, que é da carne, que é imoralidade, que é iniquidade dentro da sua casa, você vai colher iniquidade. Você não pode ser sugestionado por esses pensamentos pornográficos. Então você precisa criar um ambiente saudável. O sexo é de Deus, mas a deturbação é pornografia, é imoralidade sexual. Então nós precisamos nos atentar a essas questões das sugestões da internet. Né? Muitas pessoas vão procurar, né, muitas formas de fazer, de agradar, de como faz. Irmãos, é isso aqui que a lição está falando, voltando ao ponto anterior, que as pessoas perderam o relacionamento, a forma de conversar com o cônjuge e procuraram procurar passos a passos na internet, sem conversar com o cônjuge. Entendeu? Não, vamos fazer assim, é desse jeito. Então as pessoas pararam de se relacionar, de conversar. Entendeu? Então nós precisamos tomar esse cuidado, porque senão as prejudicações, né, as várias formas, né, de prejudicar o casamento vai acabar acarretando dentro da tua casa, no meio da tua família. E nós precisamos combater a iniquidade. Tá ok? Vamos pro ponto 3, o último ponto, o último tópico, né? Para nós finalizarmos. E esse último tópico, a gente percebeu que a temática aqui é era digital e idosos. É um paradoxo, né? Entre aspas, um paradoxo. É uma complexidade. Por quê? Porque é uma geração que já está se findando e vindo uma nova geração. Às vezes muitos idosos, né, talvez assistam esse vídeo ou, né, a gente analisa, não quer dizer que o idoso seja uma questão de uma pessoa fraca, irmãos. Não é disso que nós estamos falando. Tá ok? É a questão que eles viveram num tempo diferente. Eles não tiveram tanto avanço tecnológico como hoje em dia há. Então, na verdade, eles têm muito mais conhecimento relacional que nós, do que nós com eles, né? Nessa questão. Nós podemos até ter mais conhecimentos tecnológicos, mas eles sabem se relacionar muito melhor do que nós. E, na verdade, é isso que conta. Eles sabem sua identidade, eles sabem quem eles são. Eles sabem, eles têm resiliência, eles suportaram coisas que muitos dessa geração não suportam, já desistiriam, entrariam em depressão, né? Então nós precisamos dar a devida honra, né, aos idosos, porque eles são verdadeiros guerreiros, entendeu? E eles estão migrando para uma era que na verdade é uma era totalmente complexa, cheio de informações. E querendo ou não, essas informações, essas tecnologias, elas engolem a voz daqueles que são mais idosos. Sendo que a Bíblia, nós vamos ver um pouco mais à frente aqui, ela fala para que a gente aprenda com eles. Olha para você ver. Então muitas pessoas que não dão ouvidos aos mais velhos, às suas experiências, ela tem um sério problema, né, de não adquirir uma experiência. Provérbios fala que o sábio aprende com o sábio. Né? Então nós precisamos, né, nos atentar a isso aqui. Já passando por aqui pela questão da introdução, já indo por 3.1, a compreensão da família em relação aos idosos. É preciso entender que os idosos da família viveram em outra geração, é o que nós falamos aqui. Nós não podemos, né, analisar uma geração que na verdade não teve a tecnologia tão avançada como a nossa nos dias de hoje. Entendeu? Então, olha só, um cristão não abandona os seus familiares idosos, mas dá-lhe a devida atenção. Está lá em 1 Timóteo 5, do 1 ao 2. Então, olha só, a questão de abandonar um idoso, abandonar uma pessoa, porque na verdade você não quer, ou porque a iniquidade bateu na sua porta, porque na verdade isso é uma iniquidade, a falta de amor, a falta de compaixão, a falta de empatia. Certo? Um dia nós ficaremos velhos também, né? Idosos também. Perdão da expressão velho, que eu não gosto de utilizar a expressão velho.
mas nós ficaremos idosos também. Então, olha só, nós precisamos ter esse cuidado, porque a própria Bíblia fala para termos esse cuidado. O idoso precisa ser ouvido e sentir-se importante. É uma pessoa, é uma alma. É uma pessoa que tem sentimentos. Nós não podemos achar que é uma pessoa que não deve ser ouvida. Ela deve ser ouvida. Ela tem as suas necessidades. Ela tem a sua prioridade, a sua honra. Certo? Nós precisamos entender isso aqui. Se precisa ter compreensão, isso aqui, essa compreensão precisa ser instaurada dentro da família. O respeito aos avós, né, aos bisavós, quem tem, né? O respeito aos pais. Nós precisamos ter esse respeito, porque é bíblico. Nós precisamos cumprir esse princípio da Bíblia. Quem não cuida da sua própria família é pior do que né, do que um incrédulo, e ele negou a fé. Então, olha só, está em Timóteo aqui, tá ok? Vamos lá? Para nós terminarmos. 3.2, compreensão dos próprios idosos. Mesmo que a vida não lhe tenha proporcionado a realização de todos os sonhos, ela é um dom de Deus, um presente dado por ele. Ou seja, ele vai falar da longevidade. Tem muitas pessoas que se abatem porque estão idosos. Não é um momento de se abater. Eu mesmo falo com Deus, se você chegar aos 80 é uma graça, é uma dádiva, né? Porque a longevidade é uma bênção explícita na Bíblia Sagrada. Nós falamos isso em aulas anteriores aqui. A longevidade, ela está sobre aqueles que temem ao Senhor, né? Aqueles que reconhecem quem é o Senhor. Então a longevidade de Deus, ela é uma dádiva, ela não é uma maldição, como muitas pessoas vão nomenclaturar. Aí vem as sugestões de gerações. Ah, quem está idoso está obsoleto. Né? Nada a ver, não tem nada a ver com isso. Tanto que quando fala em Joel do derramamento do Espírito, ele fala dos velhos, né? Ele fala dos idosos. Então, ou seja, se eles estão obsoletos, como que o Espírito derramaria sobre alguém obsoleto? Você está entendendo? Então o Espírito não erra, o Espírito é perfeito. Então ele sabe que essas pessoas produzirão frutos, como a Bíblia fala. Então nós não podemos desprezar se o próprio Deus, se o próprio Espírito Santo não desprezou. Nós precisamos entender isso. E os idosos precisam ter essa consciência que a longevidade de Deus é uma bênção, tá ok? Vamos lá? 3.3, para nós finalizarmos. A compreensão da responsabilidade dos idosos. Qual é a responsabilidade? Tito, capítulo 2, eu te recomendo que você leia todo o capítulo 2, ele vai falar dos idosos, né? Sejam homens e mulheres, que eles sejam exemplo para os jovens, para a próxima geração, ensinando eles, né? Admoestando, exortando, né? Sendo exemplo para a nova geração. É uma responsabilidade dos idosos, tá ok? Daqueles que já estão numa idade avançada, que nós consideramos idade avançada, né? Segundo aqui o comentarista, idoso é aquele que tem 60 anos para cima, né? Que atinge a faixa etária de 60 anos. Então, ou seja, eles têm a responsabilidade de instruir nós que somos jovens, né, com a sua sabedoria, com a sua experiência, com os princípios da palavra, com sua mansidão, com amor. Então, eles têm esse chamado quando chega na idade, ou seja, produzir frutos em outros, gerar discípulos, tá ok? Essa é a lição de hoje, meus irmãos. Eu quero agradecer a você que chegou aqui até o final conosco. Muito obrigado. Deus em Cristo Jesus te abençoe. A conclusão diz que a tecnologia é uma bênção, mas pode se tornar uma maldição em nossas vidas, se nós não soubermos administrá-la, tá ok? Nós somos responsáveis pelo uso que fazemos. Então se responsabilize com aquilo que você está assistindo. Se responsabilize com aquilo que você está fazendo. Se você está fazendo algo bom, você colherá algo bom. Mas se você está fazendo algo ruim, você colherá algo ruim. A Bíblia fala sobre o que nós plantamos e o que nós colhemos. Tá ok? Então, olha, cuidar dos idosos é uma semeadura que fazemos para colher os frutos mais tarde. Então, meus irmãos, que você seja abençoado por essa lição no nome de Jesus Cristo.